Agora, no portal Ondas de Maricá, Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. O Café com Rosana Paz é um talk show sobre assuntos variadíssimos, sempre baseados no relacionamento com Deus, que é a base da vida que eu vivo atualmente, tá? A gente fala muito sobre família, sobre relacionamento, sobre trabalho, empreendedorismo, sobre como ser uma mãe na palavra e entre outros muitos assuntos. A gente está tendo uma repercussão muito legal que me motiva a estar cada vez mais falando aqui para vocês. Então quero agradecer minha produção maravilhosa. Eu tenho uma mega produção, gente. É a produção da filmagem, da edição, uma consultora de moda, que eu também sou super coruja, que é a Mariana Paz. Vocês têm que conhecer o nosso bazar. Eu tenho uma maquiadora maravilhosa, que é a Letícia. Então eu estou muito bem amparada, muito bem cercada, gente. Então para vocês verem que a gente faz isso com muito amor para vocês que estão assistindo e para poder impactar a vida de cada vez mais pessoas, tá? Então vamos lá. Hoje, a minha entrevistada é uma das minhas quase número 1 telespectadoras. Ela já assistiu vários programas, praticamente todos os cafés, e ela tem um testemunho de vida maravilhoso, gente. Ela chegou de fininho, ela foi no salão, ela foi no bazar da minha irmã e a gente acabou virando amiga virtualmente. E depois de tanta afinidade, a gente se conheceu pessoalmente e eu fiquei encantada com essa mulher. E convidei ela hoje para bater um papo comigo e ela aceitou e eu estou muito feliz. Então, vem pra cá, Gil, pode entrar. Ai, beijo, meu amor. Obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui, adorei Fica o convite. À vontade. Você sabe que assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas a afinidade é grande, né? Porque quando foi um encontro de Deus, né? Foi um encontro de Deus, gente, maravilhoso. Ela já fez parte aqui dos nossos grupos de estudo da Bíblia. E como que foi engrandecedor para mim, para toda a minha família. Então quero te agradecer a Deus primeiro pela sua vida. Amém. Pela sua disponibilidade de estar aqui no café hoje. E eu quero te conhecer mais. Porque eu conheço, um pouquinho que eu conheço, eu já estou encantada. Imagina, eu quero saber de tudo da sua vida agora, porque todo mundo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa curiosa. Cada pessoa que senta aqui, olha, eu quero saber de tudo. Fique à vontade, pode perguntar o que você quiser. Posso perguntar tudo? Estou aqui pelo Senhor em primeiro lugar. Amém. E eu sou uma apaixonada por Jesus. E vim por o seu convite para você. Vaso, tô aqui, eis-me aqui. Pode perguntar o que você quiser. Ai, que bom, assim que eu gosto. Gil, me fala um pouquinho quem é Gil. Eu sei que você tem multifuncionalidade, gente. Essa mulher faz de tudo. Ela é psicóloga, ela é professora de educação especial, não é isso? Isso. Ela é coach. Mais o que? Me fala tudo que você é, porque é tanta coisa. Fala um pouquinho para quem está te assistindo. Bom, gente, aqui na verdade eu passei um pouquinho, tanto pela saúde como pela educação. Então, eu trabalho na educação como professora de educação especial, sou professora e intérprete de Libras, trabalho também como psicóloga, como coaching e sou orientadora escolar, supervisora, enfim, e gosto muito também de trabalhar com divulgação. Uma coisa que eu adoro trabalhar. E blogueira, vamos divulgar. Ela tem Instagram, Dicas da Gil. Dicas ponta da Gil. E olha que ela dá dicas maravilhosas. Ela vai no salão, né? Ela vai no nosso bazar, número 1 do nosso bazar. Então ela tem bom gosto. Vai lá e siga a Dicas da Gil. Verdade, Dicas ponta da Gil. Vamos lá. Dicas ponto da Gil. Meu amor, fala um pouquinho quem é a Gil, como que foi sua criação familiar, se você tem irmãos. Eu gosto de conhecer assim, um pouquinho da sua estrutura familiar, de onde que veio essa mulher guerreira maravilhosa que está aqui na minha frente agora. Bom, então, na verdade, Rosana, o que aconteceu? Eu nasci já por um milagre. Eu não fui programada, né, pelos meus pais, e eu soube disso um tempo depois. Então, a minha mãe nos deu de presente para os nossos avós. Eu fui morar com meus avós maternos
e meu irmão foi morar com meus avós paternos. Você eram 2 irmãos ou tinha Só eu e mais um irmão, né? Sendo que eu tinha 5 meses de idade. Entendi. E meu irmão ia fazer 2 anos. E aí, minha mãe, pela necessidade no momento dela, ela nos deu para os nossos avós, na verdade, deu para os nossos avós maternos. Só que meu avô, aqueles fazendeiros arretados, não teve uma aceitação com o meu irmão. Então, só ficou eu com eles e meu irmão retornou para morar com meus avós paternos e meu pai. Entendi. Entendeu? Então, nós fomos separados, muito pequenos. E aí, o que eu soube, e eu acho que, assim, o que eu queria até falar um pouco sobre isso, claro, sobre fica à vontade. Essa situação com meu pai, que eu nunca pensei que eu fosse ficar até emocionada de falar do meu pai. E aqui, ó, mas, chora, né, porque, na verdade, assim, eu conheci meu pai só de ouvir falar. Eu não o conhecia, assim, pessoalmente, eu não lembrava, e eu ouvia muita coisa negativa do meu pai, né? Entendi. E meu pai era um preguiçoso, era um bom vivant, e realmente meu pai era sambista, aquilo, né? Você nunca mais teve contato? Não. Os seus avós não são do Rio? Como é que era essa localização de Bangu? Meus avós paternos. Aí você foi morar com eles eu fui morar com meus avós maternos em Araruama. Entendi. Entendeu? E era uma dificuldade para você, não tem como hoje, né, que tem aí as redes sociais, né? Não existia isso. Então, não tinha aquele negócio de visitar o pai e a mãe, não. Você foi viver mesmo? Eu ia visitar o meu irmão uma vez por ano. E quando eu ia visitar o meu irmão, isso depois de 8, 9 anos de idade, o meu pai não ficava, por acordo deles, ele não ficava lá. Então eu não encontrava meu pai. Entendi. E o tempo foi passando. Mas o seu irmão tinha contato com seu pai? Meu irmão morava junto, ele morava praticamente. Depois de um tempo ele casou novamente, mas morava no mesmo bairro. Então ficava fácil do meu irmão ter contato com ele. Eu não. Então meu irmão foi criado praticamente também com meu pai. E eu não. Então, mas eu ouvi tanta coisa, a referência que eu tinha era muito negativa. Entendi. Né? E ao mesmo tempo... seus pais eram separados nessa época? Meus pais, foi o primeiro divórcio em São Gonçalo. E assim, nessa situação, o que eu entendia do meu pai é que era uma pessoa que não merecia, né, o meu amor. E assim, eu não tenho contato, era uma pessoa, não é meu pai porque é meu pai, né? Pai biológico e tal. E a minha referência, assim... enquanto masculina, era meu avô, né, que era um homem muito, na cidade, muito respeitado, né, e tal, e meu avô era muito carinhoso, muito cuidadoso comigo, como se eu fosse a filha caçula mesmo. Ele que fez o papel de pai na sua vida, então. Exatamente. Né? E aí, enfim, o tempo foi passando, e meu padrasto também era uma pessoa muito carinhosa, muito paizão, e eu fui deixando, né, isso pra lá. Até que com 17 anos eu resolvi passar uma semana com meu pai. Eu falei com a minha mãe que queria passar uma semana com meu pai. E a minha mãe falou assim, mas agora por que você quer passar uma semana com seu pai, assim, do nada, nas férias? Eu falei assim, eu quero passar uma semana lá com meu irmão. E ele nunca teve curiosidade, não, de tentar se achegar? Eu acho que ele não, eu acho que não deixavam ele ter. Eu acho que ele tinha, né, uma barreira ali, né? E meu pai era assim muito tímido. O que passavam para mim também era essa coisa de que ele não era de muito papo, de muita conversa. Mas assim, essa semana eu não sei te explicar, eu hoje vejo que foi realmente uma situação que Deus provocou para que eu tivesse esse incômodo de... Deixa eu ver se meu pai é isso tudo que estão falando mesmo. Para tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente. Além do que os seus avós falavam para você, né? E minha mãe também. Sua mãe também. Né? Porque assim... Ela deve ter ficado magoada, né? E acaba passando por os filhos. Sim, porque assim, como nós não fomos assim programados, ela sempre disse pra mim, seu pai nunca te quis, né? E assim, eu vejo que foi uma defesa, ela não falava isso por mal, mas era aquela coisa de assim, é um ataque ao meu pai, mas na verdade me falando coisas que eu ficava assim, impactada. Ô Gil, e você como psicóloga vai entender bem, isso na cabeça de uma criança é difícil pra caramba, né? Muito. Gente, muito. Pais separados, nunca falem mal na frente do filho, porque isso causa muito transtorno na cabecinha da criança. Emocionalmente, né? A gente... Emocionalmente, psicologicamente falando, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu fui passar uma semana com meu pai. Chegando lá, eu
vi uma pessoa muito diferente do que eu estava esperando, né? Ai, deve ser estranho, né? Assim, Muito. tipo, Tinha intimidade. quantos anos você tinha? Eu estava com 17. Já estava tipo adolescente. É. E você nunca teve contato assim Nunca com seu tive pai? contato. Pouquíssimas Conta, vezes, eu vi como uma é que vez ou foi? duas nesse Aham. né? E aí eu cheguei lá armada. Né? Entendi. A família toda, que assim, está até bem claro que a família toda do meu pai paterno são espíritas. E aí eu sabia de casos assim que tinham tentado fazer trabalhos para que eu não viesse ao mundo, outros trabalhos para que eu não sobrevivesse. Então você imagina você ir para um lugar desse, né? Pensando lá, só tem alguma coisa muito ruim me esperando. E uma coisa de rejeição, né? Tipo, ninguém me quis, né? Mas eu acho que quando você fala assim, conhecer um pouco mais de mim, eu sempre fui muito determinada. Eu sou uma pessoa muito determinada, eu gosto de ver com os próprios olhos, eu gosto de tirar a Isso dúvida, é ótimo, sabe? E isso não só ficar ouvindo. Não ser influenciada, né? Exatamente. Isso é uma personalidade forte sua desde Bastante. cedo, né? E você fui já criada teve pra... assim, não, eu quero tirar minhas próprias conclusões, né? Acho que a minha criação foi de sobrevivência mesmo, sabe? E aí eu fiquei uma semana com meu pai. Só que, gente, eu cheguei lá, ele não estava na hora, minha mãe ficou meio receosa de me deixar, né? Eu falei, eu tenho 17 anos, né? Vou dar conta, né? E aí ele chegou depois que a minha mãe saiu, ele chegou. Eu estava com meu irmão na varanda, eu lembro direitinho assim. E veio um cara super, assim, eu vejo que eu tenho muito dele. Engraçado, assim, bem-humorado, brincalhão. E aí ele chegou assim, eu falei, gente... Então te impactou positivamente para a ideia que você tinha dele, né? Positivamente. Eu falei, esse cara né, como é que vai ser? O que eu vou falar para ele? Eu não consegui chamar de pai. Eu chamava ele pelo nome. Gente, que nervoso. E aí eu olhava para ele e falava assim, mas o senhor... E não saía, né? Mas ao mesmo tempo eu achava assim, cara, esse cara é muito legal. E aí fomos conversando numa semana, um dia ele ficou na casa da minha avó. E ele levou de boa, assim, tipo, receber você, mas ele também estava muito nervoso. Eu acho que a gente ficou bem, os dois, sabe? Porque assim, a gente não se conhecia, né? Mas assim, aí ficamos, meu irmão estava ali, então era o meu intermediário naquela situação, dele também. E aí nós fomos assim, no dia seguinte ele queria me dar um presente. E aí eu contar pra vocês assim, um presente que foi uma bobagem, gente, mas que eu fiquei assim apaixonada. Ele me deu um Walkman amarelinho desse tamanho que eu tenho até hoje. Eu lembro de Walkman. E uma revista coquetel. Para que eu fizesse palavras cruzadas, se eu me sentisse, eu sempre ter uma diversão. E aí nós fomos, ele foi me dar esse presente, nós fomos em Campo Grande, ele morava em Bangu, nós fomos a Campo Grande, era um evento, e fomos lá numa loja para comprar essas coisas. Depois, no dia seguinte, ele resolveu me levar à praia. E aí nós fomos à praia de Pedra de Guaratiba, não sei nem... se você falar, eu não sei mais onde é, mas eu fui e achei legal ele brincando, falando, não sei o quê. E a gente brincou, e eu falei assim, gente, eu posso ter contato com meu pai. Só que aí ele... Não era esse bicho de 7 cabeças, né? Não era. E com o seu irmão, você se dava bem também com o seu irmão? Com meu irmão, sim, mas a gente se via muito pouco. E, na verdade, assim, o que eu fico pensando... Tinha ciúme, assim? Não. Tranquilo. Não. E meu irmão também não tinha esse contato com a minha mãe. Então era assim, eu tinha contato com a minha mãe e ele tinha com meu pai. Assim. Mas nós dois nos dávamos muito bem. E aí, enfim, isso foi passando e passou, né? Eu me formei e tal, e eu pensando assim, caramba, né? Eu estudando tantas coisas que diziam que ele era louco, e ele foi internado como louco. Na verdade, ele era esquizofrênico, mas eu fui entender isso muito depois. E aí, como é que a gente se reencontrou? Eu resolvi visitá-lo, porque ele estava internado, e eu me cobrava enquanto psicóloga, enquanto eu trabalhava, eu fiz... Isso você já adulta, fiquei né? Muito tempo, com psicologia, na psicologia depois desse momento, nesse primeiro encontro seu com ele... Não encontrei mais. Nunca mais encontrou? Não, ficamos afastados de novo. Ai, que louco, nem por telefone, nem assim? Nem por telefone, nada. Só recado pelo meu irmão. Aí serviu para você tirar aquela impressão negativa que você tinha dele, que era, né? Mas aí depois voltou... Sim, tipo, eu tinha meu padrasto dentro de casa, já tinha meu avô, então... E aí eu resolvi vir visitá-lo, né? Fomos eu, minha mãe e minha avó, mãe dele. Só que quando nós chegamos nesse hospital, ele estava em surto. Não era, eu entendi, eu já era profissional da área, principalmente hospitalar, e eu entendi que ele estava num surto. Então ele não queria ver ninguém. Mas ele era apaixonado, um amor platônico, um amor surreal pela minha mãe.
É mesmo? Então a única pessoa que ele queria era ver minha mãe. Eu, minha avó, meu irmão, não. Jura, Gil? Ele teve outro relacionamento depois? Ele estava casado, morava com uma outra pessoa. Mas ele amava sua mãe. Ele amava minha mãe. E nunca escondeu de ninguém. Ele falava, o amor da minha vida é Alcina, que era minha mãe. Para tudo então, não me conta mais. Vocês estão gostando? Querem saber cenas do próximo capítulo? Eu quero saber esse babado. Então seu pai sempre amou sua mãe, olha que loucura. Exatamente, apaixonado pela minha mãe. Gente, continuem aí, mandem um link para todo mundo e a gente volta daqui a pouquinho. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Fala sério, café é bom de tudo que é jeito, não é não? Com as amigas, entre muitos assuntos, um café. E para você, qual é o melhor jeito de tomar café? Todas as segundas-feiras, às 17 horas, Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, gente, estamos aqui de volta conhecendo mais um pouquinho da história da Gil, essa mulher que desde cedo sempre teve personalidade. Ela teve uma história muito interessante, que ela foi separada do irmão e ela viveu com os avós maternos, né? Isso. E o irmão dela viveu com os avós paternos. Exatamente. E agora ela está contando como que foi o processo dela de reencontro e reconciliação com o pai. E eu tô super interessada para saber dessa história, porque ela acabou de contar, gente, que o pai dela, apesar de ter tido outro relacionamento depois, falou que o amor da vida dele era a mãe. E eu tô curiosa para saber sobre isso. Me conta assim, o seu pai já tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Exato. Como que é isso? Me fala mais um pouquinho. Na verdade, fala pra quem tá, porque na tá verdade vendo. o que acontece? Ele tinha esse diagnóstico. Eu não consegui ver exatamente essa... pensei... Não sentia que era realmente esquizofrenia. Ele tinha algum distúrbio, mas eu, enquanto profissional, não via que seria que era uma esquizofrenia. Mas era o laudo que ele tinha, era o diagnóstico que ele tinha. Eu respeitei os profissionais do hospital e fui lá como filha e não como profissional. Então, o que aconteceu, Rosana? Aí foi uma coisa assim, interessante. Que ele ficou durante 4 meses comendo só biscoito de chocolate recheado. Ele não aceitava mais nada, água e biscoito de chocolate. Caramba! Ele ficou desnutrido. Sim. Né? E aí eu pensei, fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Gente, mas ele só come biscoito de chocolate. Aí eu desci, comprei uns biscoitos, um pacote de biscoitos recheados, para ele me aceitar, aceitar me receber. E aí eu mostrei assim, né? Biscoitinho de chocolate, e aí ele falou que era para eu entrar. Mas ele só queria biscoito, tá? Ele pegou os biscoitinhos e mandou. Mas ele te reconhecia, assim? Ele reconhecia, mas quais são, assim, os sintomas de esquizofrenia, assim? Só para eu entender um... Pois é, porque assim, se você olhar uma pessoa esquizofrênica, normalmente fora de um surto, ela é normal. Normal. Sim, mas quando ela está em surto, você percebe toda uma diferença no comportamento. A pessoa começa a ter assim, ela reconhece, mas ela começa a te desafiar, a falar coisas às vezes sem sentido, criam uma história que elas acreditam naquilo que aquilo é verdade, né? Entendi. E aí você fica assim, você nunca sabe até onde você vai. E no caso do meu pai, eu vi que ele não estava assim bem, mas ele estava reconhecendo, mas não estava conversando normalmente, assim, sabe? Fazendo um link das palavras ali e tal. Né? E aí, mas enfim, fui lá e fiz a minha parte. E achei que eu tivesse feito a minha parte por Deus, tá? Falei, tá, já visitei, já fiz o que eu podia, se ele não quer papo, eu posso fazer nada. Tá. Isso foi minha cabeça. Ele estava internado. Estava internado. Nisso eu voltei para minha vida normal e tal. E aí ele saiu do hospital, teve alta, foi internado durante 7 anos.
Tempo pra caramba, né, Gil? E eu acompanhava por telefone. Aham. Até que um dia... A sua mãe também tinha contato de Não, visitar? minha mãe, Nenhum, não. assim. Minha mãe falou, E seu irmão? Seu irmão Meu irmão, ia? sim. As notícias que eu tinha eram através do meu irmão. Aham, né? aham. E aí, passou um tempo, ele foi para uma casa de repouso, conseguiram uma vaga numa casa de repouso, uma tia que tinha mais condições, assim, colocou ele nessa casa de repouso, e eu fiquei sabendo, mas não fui visitá-lo. Voltou aquela coisa assim, Sim. me senti rejeitada de novo, então deixa quieto, né? Só que aí um dia, aí vem a parte maravilhosa, porque o nosso Deus é lindo, poderoso e fiel. Né, e ele dá a cura na hora certa. Verdade. Eu estava num culto aqui na Presbiteriana Betânia, de Caraí, na Betaninha. Eu frequentava ali, congregava ali e trabalhava lá também com a parte da psicologia, um grupo de profissionais. E nesse dia tem um culto, até hoje, que o horário dele é de 15 às 16 horas, é um culto de milagres. As pessoas falam que é um culto onde você tem as causas impossíveis. Sim. Eu assistia toda quinta. E aí mudaram o meu dia de atendimento e na agenda eu tinha horário paciente às 15 às 16. E nesse dia eu falei assim, eu não vou atender. Remarca essas pessoas porque eu quero assistir o culto. Você queria participar do culto naquele momento ali. E o pastor Antônio Elias, reverendo, que foi um homem que muita gente conhece ele nesse mundo, né, na nossa vida evangélica aí, que ele foi um homem muito respeitado dentro do meio evangélico, na Betânia de São Francisco, na Betânia aqui de Caraí. E ele foi meu pastor, foi meu amigo, foi meu mentor, enfim, ele foi legal. muito importante. Quem te deu um suporte espiritual grande nesse Ele falava pouquinho comigo, mas era assim, necessário. Super importante, né? Muito usado por Deus. Papel. Com certeza. E nesse culto ele falou de Êxodo 20. E eu fiquei pensando assim, né? Aí Êxodo 20, 12 que falam, ai pai e mãe, para que sejam prolongados os seus dias. E eu pensando assim, aí eu pensei, eu sentada, gente, eu tava simplesmente com uma roupa, fui ali para assistir o culto e só, nem ia trabalhar mais naquele dia. E aí ele falou isso, e eu vou te dizer, aí eu vi o poder do Espírito Santo na minha vida. Porque eu fiquei pensando assim, eu ia honrar pai e mãe, mas eu honro meu pai e minha mãe, eu honro? O que é essa honra? Aí na minha cabeça, como é que é essa honra? É honrar pai e mãe, eu cuido da minha mãe, sempre fiz o melhor que eu pude, né? Aí veio na minha cabeça, e eu ouvi, gente, audivelmente. Quem crê sabe do que eu tô falando. Eu ouvi, você tem que dar o perdão. E o seu pai, né? Não, e aí eu fiquei assim, me dá perdão pra quem, meu Deus? Tá falando de pai e mãe, tá falando de outra coisa que tem nada a ver com perdão, né? Na minha cabeça, né? Eu ouvindo aquilo ali, e aí o culto foi passando, e no final... E você estava ali naquele culto, não estava nem, tipo, pensando no seu pai? Muito menos, tava pensando ali, né? Tava vendo a palavra, tava me alimentando, né? Uhum. E aí eu tava até orando por outro motivo. Outro propósito. Outra vibe, né? Com Jesus, né? E de repente aparece, eu ouço aquilo assim, e o seu pai? Eu não precisei, gente, de mais nada. Quando eu vi, e o seu pai, eu levantei do culto. Você escutou. E o culto não tinha terminado. Isso foi tremendo na minha vida. Eu nem imaginei que eu fosse ficar meio travada aqui para falar disso, mas é porque foi uma coisa, uma presença muito grande, muito forte do Espírito Santo. Muito assim, uma experiência muito diferente para mim. Sim. E eu falei, meu pai... Eu levantei do culto, eu nunca fui a Campo Grande. Quer dizer, eu tinha ido dessa vez com meu pai, né? Mas assim, Campo Grande, falar pra ele agora, eu vou pegar o Uber, né? Mas assim, eu fui a Campo Grande. É longe pra caramba de Niterói, muita coisa. E eu pensei, onde é essa clínica, essa casa de repouso? Campo Grande, eram 10 para as 4 da tarde, o culto acabava às 4. Eu levantei antes da bênção final, subi, que eu trabalhava na igreja em cima, peguei minha bolsa, eu entrei num ônibus. Eu não sabia quanto eu tinha de dinheiro na minha bolsa. Eu não sabia Campo Grande, eu não sabia o nome da casa de repouso, eu não sabia absolutamente nada. Jura, E eu fui guiada pelo Espírito Santo. Eu peguei um ônibus, fui para o centro de Niterói. Entrei numa livraria que não sei se vocês conhecem, mas é aquela Juerp antiga, era em frente ao Plaza. Não recordo. E eu
eu assim, na minha sã consciência, eu não tinha nem dinheiro pra comprar nada naquela hora, nada, mas eu entrei no livro e falei, eu quero uma Bíblia. Comprei uma Bíblia. E aí o rapaz falou assim, é para presente? Eu falei, mas eu não quero que você feche não, tá? Deixa assim que eu vou escrever uma dedicatória. Fiz uma dedicatória, fechei o presente, cheguei no centro do Rio, liguei de um orelhão pro meu irmão e perguntei para ele qual era a casa de repouso. Meu irmão não sabia o nome, perguntou para uma tia nossa e ela falou o nome, ele me deu o nome e só. E eu pensei, como é que eu vou para Campo Grande? E não perguntei ao meu irmão, ele não atendia mais, porque era um orelhão em frente à casa dele. Eu ligava pro orelhão para ele... Para conseguir falar com seu irmão. E eu falei, vou. Saí perguntando. Fui lá parar na Praça Tiradentes, onde tinha um ônibus para Campo Grande, eu entrei e falei, eu vou nessa. Aí falei, agora eu tô dentro do ônibus, e aí? O que eu faço? Campo Deus, Grande e agora? é um bairro, né, gente? Grande, né? Eu perguntei pro cobrador, como é que eu chego nesse endereço aqui, ó? Endereço nessa casa de repouso? Ele falou, olha, difícil, né, senhora, falar, mas tem uma casa que interna umas pessoas, ele falou assim pra mim, interna umas pessoas lá perto do ponto final. Eu falei, é essa, eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá no ponto final, que é chão pra caramba, só tínhamos eu e um senhor dentro do ônibus. Sim. E aí eu saí do ônibus e saí procurando. Aí ele falou assim, a senhora sai perguntando aqui nos comércios que o pessoal sabe. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu andei, rodei no mesmo quarteirão e ninguém me explicava onde era. Eu já tinha passado várias vezes em frente à casa. Eu não tinha placa. Era uma casa comum. E eu imagino que não devia ter na época, assim, esse negócio que você bota no Google. Não tinha nada disso, menina. Pra poder você eu não tinha nem o celular. local, né? O Waze, essas coisas. Que é isso? Eu tava lá pela graça. Você foi com a cara e a coragem mesmo. Pela graça fui. Aí, daqui a pouco começou, eu fui... Aí eu vi uma senhora estava no portão varrendo. Gente, isso já era umas 6 e pouca. Caramba, Gil. Aí ela falou assim, olha, fecha 5 horas. Você não vai conseguir entrar, não. Aí eu pensei, parei, orei, fechei os olhos no meio da rua e falei, Senhor, eu preciso entrar nessa casa de repouso, eu preciso ver o meu pai. Sim. E ela falou, você não vai conseguir entrar, mas você toca a campainha aí, pode ser que alguém te atenda. Eu fui lá, toquei a campainha. E ó, toquei muito. Apareceu uma janelinha, assim, tipo uma guaritazinha. Um rapaz abriu e falou assim, boa noite. Aí eu falei, boa noite, eu vim aqui para ver o meu pai. Aí ele perguntou, qual é o nome do seu pai? Aí eu dei o nome e ele falou assim, você é filha dele? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, cadê a sua identidade? Aí eu mostrei minha identidade. Tanto tempo ele lá, né, não devia de... Imagina. Nunca, né? E eu mostrei minha identidade, ele viu, falou assim, só que nós já fechamos. Hoje a senhora volta amanhã. Eu falei, não, meu filho, você não está entendendo, né? Porque eu sempre fui muito ousada também com as coisas que eu quero, com aquilo que eu acredito. E eu sabia que eu não estava ali em vão. Então eu bati o pé firme e falei, não, eu quero ver meu pai hoje. Eu moro longe, eu não sei nem como eu vou voltar para casa. Eu preciso muito, morava numa república aqui em Caraíba, eu preciso muito ver meu pai. Aí ele falou assim, olha, então... Só um minutinho, fechou lá e eu fiquei lá fora. Aí ele me deu uma lista, gente, mas era uma lista enorme de produtos que eu tinha que levar se eu quisesse entrar. Hoje eu vejo que foi um suborno aquilo, não tem outra palavra. Porque que absurdo, tá falando sério isso, uma Gil? lista. E aí tinha chinelo, sabonete, tinha coisas de produtos de uso pessoal, e tinha uma toalha, uma lista. E eu não pensei, Rosana, em nenhum momento, quanto eu tenho para comprar isso. Não pensei. Eu fui comprar. Você foi. E tinha uma galeria, tipo um shoppingzinho, e tinha uma Americana, uma loja americana. Eu entrei e saí botando tudo na cesta que estava lá, checklist. Fui comprando. Comprei tudo, de um saco, né? Um sacão na mão. Eu cheguei lá e falei, isso aqui tá tudo que você me pediu. Agora eu preciso ver meu pai. Aí ele falou, então espera um pouquinho. E esse pouquinho dele era sempre muito tempo. Eu fiquei lá fora. Gente, isso não tinha lanchado, não tinha nada. Eu estava ali alimentada pelo Espírito Santo mesmo. Aí ele sendo obediente, né? Porque foi uma obediência. Sim. Exatamente, foi uma obediência. Porque Deus falou contigo ali naquela hora e você ficou realmente constrangida por aquilo, né? Exatamente. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Você não interessava quanto tempo você levar. Você não tinha se tocado antes, assim, de fazer. Não mesmo. E aí eu saí dali, fiquei afastada assim, aí ele me chamou e falou, agora você pode entrar.
Só que ele está no horário dele da sopa, você vai ter que esperar. E ele é muito rebelde, falou assim pra mim. Ele é muito rebelde e ele não gosta de comer, então a gente tem muito trabalho com ele e tal. Eu falei, eu posso dar sopa pra ele? Aí ele falou assim, e eu tava com a minha carteira, minha identidade do conselho regional. Então ele falou assim, mãe, você é psicóloga? Eu falei, sou. E você deixa o seu pai aqui nessa situação? Ai, que dor. Como é que você sentiu naquele momento? Me senti mal, né? Em primeiro lugar, me senti assim, cara. Falei assim, eu passei por cima disso e falei assim, deixa eu ver meu pai, por favor. Aí ele falou assim, então você vem aqui que ele tá na Copa. Gente, eu nunca vi um homem tão sensível, tão carente, Gil. tão assim, sabe, eu olhei pra ele e vi meu pai. E isso foi assim, gente, tremendo, porque primeira vez que eu olhei pra aquele homem como meu pai. Sim. Ele estava com quantos anos ali? Ele estava com 60. E eu olhei e falei assim, é a primeira vez que eu chamei meu pai de pai. Jura? Eu olhei pra ele e falei assim, ô pai, vamos comer? E aí ele parou, ele não conseguia falar. Ele te reconheceu na hora? E ele só botou, e ele ficou lúcido. Ele segurou na minha mão e falou assim, minha filha. Aí eu falei assim, eu vim te ver, mas eu só vou ter que tomar sopa, senão não vou conversar com você não. Aí fiquei brincando. Pra dar uma quebrada, né? Porque tava eu os tô dois quase chorando aqui, gente. Não, mas tudo bem. Eu já chorei que eu tinha que chorar, né? Enfim, mas então eu vi, nesse momento, eu percebi que eu estava ali pelo perdão. Eu tinha que perdoar o meu pai. Totalmente, sabe? totalmente. E ele também, eu pensei assim, o que eu posso falar para ele que ele se sinta perdoado? Sim. E eu peguei a Bíblia e falei, eu trouxe um presente para você. Ele falou, você trouxe biscoito para mim? Eu falei, não, eu trouxe um presente muito melhor. Mas lógico que já estava um monte de saco, tinha um monte de biscoito já lá, né? Porque eu levei biscoito também. E aí ele falou assim, aí eu peguei e falei assim, eu trouxe esse presente para você. E aí quando ele abriu, que ele viu a Bíblia, eu pensei assim, ele vai ter uma reação, tipo assim... A versão, mas assim. porque a Bíblia, assim, né? Eu imaginei, mas eu falei assim, é isso, o presente é esse. Aí eu dei pra ele abriu o presente, abraçou a Bíblia e falou assim, adorei o presente. Aí eu falei assim, mas não é só pra guardar não, tá? É pra ler. Aí ele abriu, eu falei, abre a primeira parte, você vai ver uma dedicatória que eu fiz pra você. Ele falou, não, eu não quero ver, depois eu vejo. Aí eu falei, respeitei. Ele falou, eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei, só depois de tomar a sopa. E ele tomou a sopa todinha, uma senhora veio, olha, de repente, eu falei assim, você pode deixar eu ficar só um pouquinho mais com ele? Mas esse não é mais horário, não sei o que, gente, falou. Eu falei assim, por favor, já fiz tudo que vocês me pediram, agora eu preciso ficar aqui com ele. Aí ele tomou a sopa, eu vou te mostrar uma coisa. Gente, quando eu cheguei na cama, eram muitas camas, uma do lado da outra, ele levantou o travesseiro e tinha uma foto da minha mãe. Jura, Gil? E aí, uma das cuidadoras me falou assim, o que aguenta ele, o que sustenta ele é a foto dessa senhora. Você sabe quem é? Meu Deus, aí eu tá falei, falando meu sério? Deus. Eu falei assim, é minha mãe. Aí ela falou assim, porque ele só faz as coisas, às vezes, com a gente quando ele pega essa foto na mão. Ai, gente. E aí eu falei, meu Deus, né? Cadê aquela pessoa que não, né, que não tinha sentimentos, que, né? Será que realmente ele eu fui sofria, rejeitada? E não, ele eu tinha essa memória, né, de afeto, de carinho pela sua mãe. E eu questionei muito naquele momento, falei, será que é isso mesmo? E de repente, ele via sua mãe em você também, né? Provavelmente tinha alguma coisa ali de... Aí o bacana foi que eu cheguei pra ele e falei assim, pai, olha só, eu vim aqui para fazer um pedido a você. Aí ele falou assim, o que é? E eu vi que ele estava lúcido. As coisas que me falavam pelo telefone, você acha que ele estava não bem estava tratado? bem tratado como eu deveria ter tratado. Quem bancava era uma tia, assim. É minha tia. Acho que praticamente ele não devia de receber o lugar era minha, assim, eu vi que tudo aquilo, né, que me pediram não era só para ele, sabe? Mas eu estava ajudando, então eu fiquei feliz de ter feito. Sim. E aí ela me falou isso, eu falei, pai, eu quero te pedir perdão pela filha que eu não fui, por tudo que eu não fiz por você. Eu tô tendo uma outra imagem de você agora e eu queria te pedir perdão e que daqui por diante a gente pudesse ter um contato e um relacionamento diferente. E eu fiquei imaginando assim, será que ele vai me perdoar, né? Porque a minha condição era, de certa forma, muito melhor que a dele ali. E ele falou assim, minha filha, você não tem que me pedir perdão. Eu é que te peço perdão pelo pai que eu não fui.
E foi emocionante, porque pela primeira vez a gente se abraçou. Então a gente se abraçou e eu falei, pai, você não tem que me pedir perdão também. Então nós estamos no 0 a 0. É isso né? Aí ele falou, minha filha, aí me deu um abraço e ele ficou muito tempo abraçado comigo e eu falei assim, gente. Aí ele falou assim, eu falei, eu tenho que ir embora, porque eu moro longe e aí não sei como é que eu vou voltar para casa. E ele falou assim, eu vou guardar meu presente. Aí ele começou a pular das coisas que eu estava falando. Entendi. Aí ele falou assim, aí uma senhora o tempo todo, a cuidadora, falando que ele tinha que parar de falar, tinha que entrar, estava na hora de dormir. Aí eu falei assim, olha, eu vou voltar aqui, a gente vai conversar, eu vou tentar ver um lugar melhor para você ficar. E fiz promessas, mas ao mesmo tempo era muito estranho. O abraço que ele me deu foi um abraço de despedida. Jura? E aí ele falou assim, não sei se vai dar, se a gente vai, se você vai voltar aqui. Eu falei, claro que eu vou, eu tô prometendo a você que eu vou voltar aqui. Isso eu não contei pra ninguém. Nesse momento, minha mãe não sabia, ninguém sabia que eu tava lá. Você só pegou, saiu do culto e foi. Isso foi em março, eu tive muita dificuldade para voltar para casa, porque eu fiquei meio, questão de ônibus, mas eu tava, gente, eu saí de lá pisando, eu tinha a sensação de que eu estava em um outro... Leve, assim, né? Leve, porque o perdão cura, sabe? Restaura. Ô Gil, e o perdão é uma escolha, né? Eu podia ter ouvido aquela palavra. Você não perdoa sentindo assim, não estou a fim de perdoar, né? verdade. Você tem que decidir, Verdade. é uma decisão. O perdão também é assim, gente. Eu queria falar para todo mundo Fala assim. mais do perdão, que a gente precisa tanto disso. Se você for, eu sei que, no final, talvez a Rosana me peça uma mensagem, porque eu sou essa frequentadora assídua mesmo de todos os programas, sei que tem uma mensagem assim. Vou pedir também, mas eu já estou me antecipando, entendeu? E falando assim, gente, se todo mundo que está me ouvindo, por favor, se vocês forem tocados para perdoar, perdoa para ontem. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O que aconteceu comigo pode acontecer com outra pessoa de outra forma, né? E eu saí daquele lugar muito feliz. E isso foi em março e meu pai faleceu em abril. Foi final de março, ele faleceu no dia 23 de abril de 2001. Eu recebi essa notícia e eu cheguei em casa, eu vim, eu não me lembro, foi tão rápido a volta, eu sei que não foi, cheguei em casa madrugada, mas eu fui trazida por um anjo, porque eu não percebi, não demorou, eu não sei exatamente contar pra vocês como foi minha volta, mas eu cheguei muito, segundo a amiga que morava comigo, falou que eu estava muito diferente. E eu falei, só pode ser a luz do Espírito Santo, né? Porque eu tô leve. Gente, você deixou acho que 10 mil quilos para trás. Exatamente. Não é? Porque a gente, às vezes, arrasta umas correntes. E você tocou no assunto que é muito importante, gente. Honrar pai e mãe é muito importante, né? Exatamente. Por mais que existam mágoas, assim, você tinha toda a razão, né? Sim. Racionalmente falando, você não teve contato com seu pai, você não foi criado pelo seu pai. Você teve várias influências da própria família falando mal do seu pai. Imagina você como criança, adolescente, adulta, né? E você teve a ousadia que você falou. Isso aí. Não, eu quero conhecer meu pai. E você foi obediente de ir lá e falar, não, eu vou pedir o perdão agora. Deus não permitiu que ele morresse sem você pedir perdão a ele. Exatamente. E sem ele tirar o peso Exatamente. da culpa do perdão que ele precisava Exatamente. te dar. Então, ai, foi que lindo. assim, foi reconfortante para os dois, né? Nós nos perdoamos, né? E tem, biblicamente falando, a passagem quando Pedro pergunta para Jesus, quanto que eu tenho que perdoar? 7 vezes? O que Jesus responde? 70 vezes 7. Então, assim, não tem limite. Não. O perdão, gente, é uma coisa que é fácil. Não foi fácil para mim. Não, é difícil pra caramba, né, Gil? Mas eu fui pela obediência. Então, quando eu fui disposta a perdoar, ficou fácil. Né? E eu ganhei um presente maravilhoso de Deus, que foi o perdão também do meu pai. Eu não estava esperando, eu fui lá só para pedir, eu não estava querendo receber. Né? E a gente teve esse tempo para se despedir. Eu fui no finalzinho de março e eu fiquei de voltar. Ô, Gil, deixa eu só complementar assim e ver se você concorda com o que eu tô falando. Assim, quando você perdoa, quando você pede perdão, não é que você vai voltar a conviver ou ser melhor amigo da pessoa. Exatamente. Não é isso. Mas você vai zerar
Isso. Você vai zerar e você vai, gente, eu fiz a minha parte com Deus. Isso. Verdadeiramente. E não é da boca pra fora também. Ah, mas lá eu já perdoei, né? Não é. A gente Não tem é. que perdoar real e falar, Exatamente. Espírito Santo, trabalhe em mim. Gente, não é fácil perdoar, principalmente assim, quando alguém já fez. Não tô falando no seu caso do seu pai, mas às vezes pessoas que já fizeram muito mal mesmo, e até pai que bate em filho, né? E tem casos assim. Eu tava conversando com minha mãe hoje, antes da entrevista. Aí contando um assunto pra ela, eu falei assim, mãe, uma amiga que eu achava amiga falou isso. Eu falei, mãe, mas você sabia que eu não tô com raiva dela? Ela, minha filha, eu estou irada. Mãe, eu não fico assim, eu não tô. Ela, eu preciso chegar nesse nível de perdão. Mas não é, você começa a ter compaixão pela pessoa. Você fica assim, ela precisa de Deus na vida dela, né? Isso. E eu fiz uma coisa também que eu acabei não falando, você me lembrou, que eu orei com meu pai. Eu pedi assim, eu quero orar com você, posso? E ele falou assim, não, pode. Aí eu segurei na mão dele e li o Salmo 23 para ele, orei e perguntei para ele assim, você crê nesse Deus? Que eu fiz acabei fazendo um apelo. Eu falei, você crê nesse Deus que eu tô te falando, que pode te tirar daqui, que pode te salvar, te levar para a vida eterna? Falei assim, com as minhas palavras, da minha forma. E ele falou assim, eu acredito. Aí eu falei assim, eu fico muito feliz com esse presente que você está me dando. Então assim, eu acho, eu tenho certeza que foi tudo tão direcionado por Deus, porque até então não estava nem aí se ele era espírito, se ele ia, sabe? Você não estava nem ligada na religião, no que ele já, né? E foi lindo porque ele faleceu, me avisaram por telefone, eu fui lá foi em Padre Miguel, o enterro, eu também não sabia, chegava em Padre Miguel, tá, gente? Mas assim, fui, e ele faleceu meio-dia, o enterro tinha que ser até às 5, até às 17 horas. Como? Eu tava aqui, para chegar em Padre Miguel, eu larguei tudo, fui no velório errado, tem essas coisas, né? Que o inimigo também. Ainda acontece um monte de coisa, né? Para poder atrapalhar. Mas no final das contas, meu pai não foi velado, ele não teve nenhum tipo de. Ele foi simplesmente chegou, já depois do horário, eu tive que liberar lá no cemitério para ele ser enterrado. Então, assim, até nesse momento eu vi o amor de Deus comigo, de me fazer entender aquele momento. Eu fui lá, foi feito todo o enterro direitinho, como eu achei que ele merecia e tudo. E eu pensei, ficaram dúvidas, será que ele foi aceito por Jesus, né? E meu irmão falou assim, olha, a única coisa que tinha na gavetinha dele no hospital era uma Bíblia. Eu falei, gente, ele saiu da casa depois, ele levou a Bíblia. Ele levou, então, assim, Deus não trabalha em vão, gente. Não trabalha em vão. Ô, Gil, e talvez, eu não sei, você era a única pessoa ou parente cristã ao redor dele? Sim, que eu saiba, sim. Então, Deus te colocou lá nesse momento certo, né? Uma pessoa de Deus, a filha. Há tempo de falar de Deus pra ele. Para poder acolher, há tempo de falar de Deus. Verdade. Fazer ele ter um velório, né, digno. E eu assim, não, na verdade ele nem teve, né? Mais uma coisa assim, ele se eu não chegasse ali, se não tivesse dado tempo, talvez ele tivesse sido enterrado como indigente. Entendi. E a vida dele foi muito sofrida. Meu pai morreu com 60 anos, numa vida muito medíocre, assim, sabe? Mas nesse momento eu tenho certeza que ele foi rico pro céu, sabe? Ai, assim, que lindo. Porque eu vejo assim, mesmo Que tendo história sido com tão linda. pouquinho tempo que eu tive de convívio com ele, Deus me deu esse direito e esse prazer de conhecer aquela pessoa um pouquinho melhor. E quando eu ouvi, eu fui obediente, pensei, eu tenho que ir lá e ver a pessoa lúcida, me ouvindo, orando comigo, né? Foi assim, gente, foi sensacional. Ai, que foi história maravilhosa. Vocês estão gostando? Eu tive um pai. Eu tô amando, eu tô amando. Gente, fiquem ligadinhos, a gente vai tomar um cafezinho rapidinho e a gente já volta, tá?
Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Fala sério, café é bom de tudo que é jeito, não é não? Com as amigas, entre muitos assuntos, um café. E para você, qual é o melhor jeito de tomar café? Todas as segundas-feiras, às 17 horas, Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Gente, estamos de volta aqui com a Gil e ela está contando uma história linda sobre perdão, o perdão do pai e como que é importante, né, gente, a gente perdoar verdadeiramente para poder liberar todas as amarras, tudo que fica para trás. Fala um pouquinho, Gil, para quem está assistindo, como que isso mudou o rumo da sua vida e para quem está assistindo também, a importância do perdão na vida da pessoa. Então, gente, foi uma experiência minha, né, pessoal, mas exatamente pegando o gancho que você acabou de falar, perdoar, gente, é realmente você liberar as amarras da sua vida, seguir de cabeça erguida, sabe, sabendo que você fez o melhor para você e para o outro, porque a gente perdoa, mas quem ganha muito mais com isso somos nós, quando nós perdoamos o próximo, né? E uma outra coisa também, falando assim, né, é uma cura. Eu acredito no perdão como uma cura, em primeiro lugar, espiritual, emocional e física também. Porque isso, até pesquisando um pouco, o perdão ele reduz o estresse, ele diminui sua pressão arterial. O perdão, eu fiquei até assim, falei assim, um pouco interessante, né? Além de tanta coisa boa, espiritual, porque é corpo, mente, espírito, né? E até a questão do nosso sistema imunológico. Ele trabalha, né, no nosso sistema, melhora o nosso sistema imunológico. Uhum. E assim, não pense duas vezes. Eu tive um tempo para perdoar, para ser perdoada. Não tive a segunda chance. Então, eu agarrei com unhas e dentes aquele momento que eu tinha. E agradeço muito a Deus por isso. E isso me ensinou muita coisa. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Mas eu deixei isso na gaveta e fui fazer o que Deus tinha me pedido para fazer. E depois disso, depois do falecimento do meu pai, muita coisa aconteceu na minha vida. Uhum. Você me perguntou o que isso mudou. O que mudou, assim? Primeiro mudou muito a questão da minha fé. Uhum. A fé de saber assim, que nada é por acaso e a obediência, quando Deus manda, eu tenho que fazer. Na hora, a gente tem que fazer, é agora, não dá para ficar esperando. Verdade. Se eu esperasse um pouco mais, eu não ia dar tempo. Talvez a segunda chance, né? Como você já conhece um pouquinho de um outro testemunho meu, minha vida é o próprio testemunho. Tem muita história para contar, gente. Enfim, mas sobre o perdão, realmente é um remédio. É um remédio, Gil, cura. E se auto-perdoar também, né? Porque às vezes a gente é tão exigente com a gente e a gente é tão rígido e a gente precisa se perdoar também, né, Gil? Mas eu, no fundo, você sabe que tem alguma coisa assim erradinha lá nessa história, né? E eu realmente não me perdoava. Depois que eu fiz isso, eu ficava pensando, poxa, tanto que eu pensei, mas quem que eu tenho que perdoar, né? Não sei o quê. Mas meu pai, pensando, né? Até que realmente o Espírito Santo falou comigo muito claramente, tem que desenhar, sabe? Desenhar, minha filha é seu pai, vai lá. Eu pensei, cara, então tem que fazer. Mas assim, como que isso é tão... É sobrenatural mesmo. Pensar que eu fui pedir perdão a uma pessoa que eu depois vi que eu tinha exatamente isso que você falou. Eu não me perdoava. Sim. Por não ter cuidado dele, não ter, da forma que eu deveria, como filha, não ter honrado. Mas, como para Deus, né,
O tempo dele foi esse. Então foi tão bom para você. Foi muito bom. Quanto para ele, né? E te digo mais, eu comecei a olhar essa minha família de outra forma, com outros olhos. Eu vi como eles eram carentes de Deus. Eles não tinham o entendimento que eu tenho o prazer de ter. Eles não tinham ali não conheciam esse Deus maravilhoso. Então eles iam para um outro lado, que era a fé deles. Eu não estou aqui para criticar nem para julgar, mas eu vi o quanto eram pessoas tão carentes, né? Que você vê assim, você está ali para levar a palavra. Eu fiz isso com meu pai, essa atitude, mas isso repetiu. Mesmo sem eu falar, que depois eu só contei isso pro meu irmão, muito en passant. Eu acho que quando ele assistia essa entrevista, que ele não sabia dos detalhes. Aliás, só quem sabia... O seu irmão, hoje em dia, você tem contato com ele? Tenho. Ele segue o quê? Ele é cristão? Ele é testemunha de Jeová. Entendi. Ele se converteu há pouco tempo também, mas a gente consegue hoje em dia falar a mesma língua, biblicamente, independente da doutrina, mas a gente se fala. Ele começou a mandar... Isso tem, gente. Eu tenho esse contato mais íntimo com meu irmão, mais depois que a minha mãe faleceu, enquanto a doença da minha mãe e aí o falecimento. E uma coisa que não foi feita, a família, assim, entre irmãos, a gente começou a se unir muito mais depois que a gente perdeu todos os nossos pai, padrasto, né? Porque aí ficou só vocês mesmo, né? Só. E deixa eu perguntar uma coisa que eu tô curiosa. Você falou para sua mãe que você quer saber? Conta tudo. Que tinha foto dela lá? Eu falei. E eu falei... Qual foi? Eu contei, gente. Eu contei. Foi a reação dela? Pensei 2 vezes se eu contava ou não. E eu queria que você falasse também, que a gente já está no último bloco do programa. Rapidinho, assim, mas conta um pouquinho do testemunho da sua mãe, que é muito lindo também, assim. Da minha mãezinha. Por favor, vou resumir muito rápido lá no finalzinho, né? E me fala se você contou para ela, que eu estou curiosa. Não, eu contei porque depois que passou um tempo, eu falei só que eu tinha ido lá ver meu pai, não contei os detalhes. Aí eu falei assim, porque... olha nada, aquela coisa toda. E eu falei assim, olha só, mas posso falar uma coisa pra você? Você sabia que você foi tão importante na vida dele? Acho que você não tem noção da importância que você teve na vida dele. E ela falou assim, que nada, que não traste, não sei o quê. Gente, eu tô falando aqui, a Paula é minha mãe, ela tá aqui pra se entender. E aí, na verdade, aí eu falei pra ela, a sua foto estava debaixo do travesseiro do meu pai. Ela, era só o que faltava. Eu falei, pois é. Ele te amava, não sei o quê. Mas no fundinho lá, eu vi que ela ficou emocionada. Ela gostou. Sim, ela gostou. Ela gostou. Foi importante. Foi importante, ela gostou. Né? E assim, da minha mãe, no finalzinho, né, que ela já estava acamadinha, já, de cadeira de roda, enfim. Minha mãe teve um câncer de pulmão com metástase óssea. Eu que recebi esse diagnóstico. E assim, primeiro veio da minha avó, que também eu cuidei, recebi o diagnóstico, minha irmã mais velha, e assim foi. E eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, quando eu acordo eu já faço essa oração. Então quando eu recebo algum tipo de tarefa, que eu chamo das tarefas que o Senhor me dá, eu vou com tudo. Porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo, né? Eu entendo isso. E aí a minha mãe já estava assim, o diagnóstico foi eu que recebi, de uma forma que eu já até contei para você, foi uma forma muito dura de receber o diagnóstico, e eu contei esse diagnóstico para ela, eu que levei a notícia. E aí, no finalzinho, nos 3 últimos meses, eu tive que levar minha mãe para morar comigo. E ela falava, eu moro com qualquer filha, menos com você. Porque ela sempre achou que eu era muito cheia de organização e tal. Aí ela falava assim, na sua casa só tem ração, porque eu gosto muito de alimentação natural e tal. E ela, eu não vou pra essa casa, cheia de frescura, que não sei o quê. E eu falei, não tem outro jeito, é comigo mesmo que você vai. Acabou sobrando pra quem? Mas eu não sobrou, foi um presente. Foi o que você realmente esperava, né? Porque eu não convivi muito com a minha mãe. Não foi tanto tempo, a gente era muito amiga, mas eu muito mais velha. Sim. Então assim, quando ela ficou assim também sensível, quando ela ficou, eu cuidei dela. E aí eu tive colinho, porque eu fazia de propósito, ela me dava colinho, eu falava, agora você tá aí, não pode correr de mim, não sei o quê. E a gente eu fui conhecendo criando um relacionamento assim, né? Olha, o poder de Deus, ele é tremendo.
Gente, eu fui conhecer uma outra pessoa também. Então eu conheci a mãe e o pai maravilhosos que eu tive. Olha que presentão que eu tive. Olha só, né? você literalmente honrou seu pai e sua mãe. Glória a Deus por isso. Mesmo não tendo sido criada Glória por a Deus eles. por isso. Olha A que minha mãe, eu vivi um maravilhoso. tempo com ela, mas não foi tanto tempo assim também. Mas foi muito bom a gente ter convivido esses 3 meses. E aí eu tive uma coisa assim de meio que eu fiquei meio que um pouco sozinha no finalzinho, assim, cuidando dela. Mas foi maravilhoso. Eu não sabia mais o que era dia, o que era noite. Mas foi muito bom. Porque eu pude ficar muito próxima dela. Ela me contou coisas que vão morrer comigo no meu coração, sabe? E a gente resgatou muito perdão também. Porque aí ela me pediu perdão por tudo que ela tinha me dado para meus avós. Na verdade, eles tiveram uma vida difícil, né? Porque ninguém deixa seu filho porque quer. Exatamente. Né, Gil? Para vocês ter que escolher, não, vou ter que deixar meu filho aqui, minha filha... Para isso, para uma mãe, para um pai, era difícil. Muito bebê, né? É difícil. Então, eles deviam de sentir muito isso. Foi difícil para eles. E quando a gente começa a ver que os nossos pais são tão humanos quanto a gente, né? A gente entende melhor o que eu tive um pouquinho de essa coisa com Deus e pensar, poxa, mas minha mãe foi tão perfeita, né? Assim, uma pessoa tão boa, tão por quê? E aqueles porquês. E eu até te falei, né, que no último momento eu evitei levar minha mãe para o hospital e ela não ficou nem 24 horas internada. Porque quando eu levei ela para o hospital, eu fui responsável por tudo, enfim. Mas eu sempre tive muito medo de perder minha mãe, muito medo. Para mim era assim, eu preferiria ter ido antes dela, que eu achava que era uma dor que eu não ia suportar. Mas aí, naquele momento, eu me despedi da minha mãe. A gente tinha um hábito de chamar a perua para lá, a perua para cá. Minha mãe era muito vaidosa, muito, né, meu over. E a gente se despediu e eu falei assim, eu vou ficar aqui, eu não quero sair daqui. Não tinha ninguém para me render, mas apareceram 3 pessoas. Mas eu não quis sair. E aí ela falou assim, minha filha, eu preciso que você vá em casa. E a minha mãe não estava mais falando assim, mas ela falou muito nítido com o respirador. Ela falou assim, eu preciso que você vá em casa, eu preciso te pedir uma coisa, né? Eu quero um suco de acerola. E eu pensei assim, oi, suco de acerola? Tá, vou buscar. Aí pensei, vou buscar, eu estava numa clínica em São Gonçalo, vim buscar aqui em Niterói, suco de acerola, é mais fácil comprar um suco, né? Falei, mas eu tenho que ir em casa. Eu entrei no meu carro, liguei o som e Deus falou comigo através de um louvor que eu tinha feito o meu papel, que era ali. E, gente, hoje em dia eu consigo falar isso, depois de 6 anos, fazer agora, dia 25 de março, de uma forma assim, digamos, tranquila, né? Para quem está me ouvindo deve estar pensando, mas ela fala tão serenamente sobre isso. Mas eu sei a dor que eu senti, que eu sinto até hoje, a saudade que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu vi que eu também fechei um ciclo, sabe? Então Deus falou comigo naquele momento, eu não sei também como eu dirigi até em casa. E quando eu entrei em casa, a cortina da minha casa se abriu sozinha. Eu digo que foi sozinha porque não tinha ninguém ali naquele momento. E eu entendi que ela tinha partido. E aí quando uma menina me ligou do hospital, me avisando, assistente social, eu falei assim, eu saí correndo. E falei assim, não, eu preciso falar com a minha mãe, eu tenho que levar o suco de acerola. Deu aquele apagão, gente, porque dá uma coisa meio assim, da perda. E eu fui dirigindo, e eu tenho que ver minha mãe, Aí meu marido estava chegando no trabalho, a gente entrou no carro. Quando eu cheguei lá, ela já tinha partido. Mas aí na hora que eu fui embora, eu fiz um coração para ela, e ela conseguiu mesmo fazer um coraçãozinho para mim e falou, tchau, perua. E eu saí do hospital com aquela sensação de que eu não ia mais vê-la. E ela não queria... Ela não queria que você presenciasse esse momento. Acho que ela já... Rô, sabe o que eu acho? Eu acho que Deus nos presenteou de novo. Porque Ele sabia o que eu ia sentir e o que ela ia sentir. Então Ele deu esse intervalo para que a gente pudesse se despedir de uma forma honrosa, de uma forma misericordiosa, digamos assim, sabe? Então eu só recebo o presente, gente. É luta, nada é fácil. Com muita luta, com muita dor, mas também com muito amor. Porque Deus o tempo todo ficou ali, me alimentando de amor, sabe? Então... Meu amor, obrigada, gente, que coisa linda. Obrigada por você compartilhar suas histórias com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante, né? Quando a gente mexe com pai e mãe, mexe no cantinho dentro da gente. Verdade. É um amor tão grande, né? Exatamente. E
Quero te agradecer Eu também. imensamente. E quero pedir a Deus, aqui assim ao vivo, que seu programa cada vez mais possa levar mensagem para as pessoas. Eu assisto, gente, porque cada programa que essa menina aqui faz, essa pérola do Senhor, é para honra e glória do Senhor. É isso Eu aí. vejo isso como ministério, Rosana, porque como também eu tenho me alimentado desse programa, E dessa a mim mensagem. também tem me edificado muito. Ai, glória a Deus por Cada isso. pessoa que eu conheço, por Amém. exemplo, você, eu estou sabendo Amém. mais da sua história. E isso para mim é muito maravilhoso. Amém. Eu Amém. só agradeço. A Ele toda a honra e toda a glória. É isso aí. Amém. Gente, vocês gostaram de mais um programa? Olha que história maravilhosa de perdão. Então manda para todo mundo que você quer pedir perdão. Esse link já é um pedido de perdão, tá? E até o próximo Café com Rosana Paz. Beijos!